queremos dar ao Senhor toda a glória, Deus, todo o louvor, agradecer a Ti por essa noite, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de poder estar na Tua presença e louvar o Teu nome. Espírito Santo, queremos ouvir a Tua voz, ó Pai, e pedir que o Senhor nessa noite fale poderosamente o nosso coração, esclareça-nos, dê a direção que nós precisamos, Pai. Sejamos, ó Pai, fortalecidos pelo poder do Teu Espírito Santo. Damos ao Senhor a glória, a honra e o louvor, no nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos, graça e paz, igreja, glória a Deus. Se você puder, saia do seu lugar, cumprimenta o irmão ao seu lado, à sua esquerda, à sua direita, dê um bem-vindo para ele, dê um bem-vindo para ela, dê uma boa noite, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, aleluia. Você que está chegando, você que nos assiste, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo. Obrigado pela sua audiência, por você estar conosco. Peço que você compartilhe essa live, abençoe pessoas, abençoe vidas, em nome de Jesus. À medida que os irmãos vão se colocando em seus lugares, abra sua Bíblia conosco no livro de Atos capítulo 20. Você que nos visita também, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Deus fortaleça a sua vida, abençoe seu coração, em nome de Jesus. Ainda há muitos irmãos nossos que estão em viagem, devagarzinho estão chegando, né? De férias, estão voltando. Outros também, um número um pouco menor, mas um número considerável, saiu agora em janeiro para poder passear um pouquinho. Que Deus abençoe a vida de todos. Hoje pela manhã, nosso culto, bastante gente aqui, bastante irmãos, apesar de muitos estarem viajando, né? Bastante pessoas nos visitando também. Sejam bem-vindos, né? Tenho certeza que o Senhor tem trazido você para essa casa, em nome do Senhor, e Ele vai falar ao nosso coração essa noite, um pouquinho mais. Nós estamos, irmãos, na campanha, que todo o Ministério Peniel, nós chamamos de 12 dias de semeadura, amém? Estamos orando, 12 dias de semeadura para 12 meses de colheita. É por isso que você está vendo no nosso telão aí, o mês de julho, né? Porque nós hoje estamos no dia 7, estamos nessa campanha desde o culto da virada, né? Só pausamos o dia 1, para que os irmãos pudessem ficar em casa, pudessem estar com as suas atividades familiares, enfim. Mas dia 2, já retornamos dia 2, estamos aqui e vamos nessa campanha até o dia 12, em nome de Jesus, amém? Sexta-feira será o nosso último dia, para a glória do Senhor, e hoje representa o mês de julho, o mês 7, amém? Também o mês de férias, né? Eu tenho certeza, estamos aqui semeando no mês de julho, né? Que o Senhor, tenho certeza, vai fazer que o nosso mês de julho seja um mês muito abençoado. E o tema da mensagem nossa hoje é: a renovação espiritual alavanca o nosso ministério. A renovação espiritual alavanca o nosso ministério. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 20, verso de número 24. Glória a Deus. Estou gravando aqui também porque nós quero colocar no Spotify também, tá? Vou disponibilizar essa mensagem também no Spotify, nas plataformas aí digitais, para quando você estiver no seu carro, fazendo uma viagem, também escute um pouquinho a gente aí, né? Tenha um pouquinho mais de paciência, escute a gente um pouquinho, né? Devagarzinho a gente vai gravando as mensagens para soltar também no Spotify, tá bom? Você vai ouvir a gente no Spotify? Vai? Amém? Então tá bom. Eu vou gravar menores também, aí você vai compartilhando, em nome de Jesus. Eu vou ler na versão NVI, e o texto fala para nós: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Senhor, obrigado por essa oportunidade, obrigado, Senhor, por esse privilégio, que o Senhor ministre ao nosso coração poderosamente. Espírito Santo, essa noite queremos te ouvir, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir Jesus? Glória ao Senhor, glória a Deus. Só me traz um pouquinho d'água, por favor, da torneira mesmo, pode ser de ontem. Cadê? Pode sentar.
Em nome de Jesus. Traz de ontem não, hein? Tô brincando. Vigia na terra. Irmãos, hoje nós queremos falar um pouquinho renovação espiritual, porque é o tema do nosso ano, 2024, em todo o Ministério Peniel. É o ano da renovação espiritual. Deus tem renovação para as nossas vidas, amém? Deus tem renovação para a minha vida e para a sua vida. Renovo, a palavra renovo está falando sobre fazer coisas novas, sobre tornar novo, sobre fazer tudo novo. E eu creio, irmãos, eu creio que o Senhor tem um renovo para a minha vida e para a sua. Amém? Que certas áreas da nossa vida que parecem que estão paradas, estagnadas, sem sentido, Deus trará renovo, irmãos, em nome de Jesus. Recebe essa palavra não é um jargão de mensagem, de pregador, é aquilo que nós cremos, é aquilo que nós temos orado, é um tema que quando o Senhor trouxe ao coração do nosso ministério, os nossos pastores, Deus trouxe ao coração para que possamos no ano de 2024 ministrar a vida de cada um, sermos ministrados, fortalecidos e andarmos debaixo desse renovo, amém? A palavra fala lá em Isaías que Ele, o Senhor, Ele é o renovo, amém? Ele é o renovo das nossas vidas, o R, o renovo com letra maiúscula, Ele é o nosso renovo, Ele tem renovo espiritual para as nossas vidas. Você pode até, algumas circunstâncias, se é propósito de Deus, você viver igual, alguns lugares, algumas situações que você vive, você viverá igual, porque talvez o Senhor quer que você esteja ali. Deus tem propósito nessa situação, mas você vai viver essa situação, embora seja conhecida aos teus olhos, mas você viverá renovado, em nome de Jesus. Porque, irmãos, o renovo espiritual, o renovo, ele precisa acontecer de dentro para fora. Talvez você pense assim, se eu mudar de carro, minha vida muda. Se eu mudar de casa, minha vida muda. Se eu mudar de emprego, problema, pastor, essa treva na minha vida é o meu emprego. Não é, irmãos. O renovo começa de dentro para fora. Deus precisa fazer coisas de dentro para fora. Aí sim, você vai enxergar a sua família de um olhar diferente, você vai enxergar o seu vizinho de uma perspectiva diferente, você vai olhar os desafios na sua vida, desafios que Deus colocou para te fazer crescer de uma maneira diferente, em nome de Jesus. Esses dias nós somos ministrados, obrigado, de hoje, né? Tá bom. Glória a Deus, acabou de fazer, a irmã é rocha, hein? A irmã fez água, aleluia. Irmãos, esses dias fomos ministrados aqui, uma das palavras aqui, e o nosso irmão falou acerca da águia, e falar de renovo é lembrar um pouquinho da águia, esse animal. A palavra de Deus fala que aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, né? Seremos profundos no avanço de Deus para a nossa vida, renovados. E a águia, irmãos, esse animal, essa ave gigantesca, poderosa, potente, né? Imponente, ela passa por um processo. Só que a águia, ela passa por esse processo se ela quer. Ela decide passar por esse processo. A águia é um animal que no decorrer da sua vida, ela alça voos altíssimos. A águia é um animal que no decorrer da sua vida, ela tem uma visão maravilhosa. Então, a quilômetros de distância, ela consegue observar uma presa e ir em direção a ela com toda a força e com maestria conseguir, né, arrebatar aquela presa. A águia, ela é forte, ela é poderosa, mas quando chega em torno dos seus 40 anos, a águia decide passar por um renovo. A águia, ela vai de encontro a uma rocha, e ela bate o seu bico forte, poderoso, ela bate o seu bico na rocha até desfazer o seu bico. A águia também, nesse tempo, para que haja um renovo, ela pega as suas grandes presas, né, que ela já está acostumada a pegar animais fortes, grandes, né? A águia é capaz de levar, irmãos, uma criança, até talvez seus 20 quilos ela consegue carregar, né? O sangue de Jesus tem poder, né? Pensou? Meu Deus, então até seus 15 quilos ali ela consegue levar. Então ela decide pegar as suas presas, as suas garras, né? Podemos falar garra de águia?
o seu pé ali, que tem umas unhas gigantes, e ela também dá contra a rocha, até que todas aquelas unhas dela se quebrem. E ela começa também nesse processo, mesmo com o focinho, né, com o bico quebrado ali, né, desfeito, ela começa então a retirar grande parte das suas penas. Grande parte das suas penas a águia, ela retira, ela está lá no alto da rocha, e ela passa por esse processo, ela decide passar por esse processo, doloroso muitas vezes. Ela também, nesse processo, a maioria delas, podendo, enquanto ela está nesse momento de reestruturação da sua vida, de renovo, ela mergulha em águas, né, águas caudalosas, águas que ela pode se banhar aos poucos ali e ser renovada. Por que ela passa por esse processo? Porque no decorrer dos meses, da semana, aquele bico volta a crescer novamente renovado, com muito mais força, com muito mais poder de força. Aquelas garras da águia, elas voltam renovadas, muito mais fortes, né, para que ela possa agarrar as presas com muito mais facilidade e rasgar também certos couros, né? As presas têm um couro muito forte, ela consegue rasgar ali com maior facilidade junto com o seu bico. E as penas, ela consegue, né, planar muito melhor, agora com a sua pena, grande parte da sua penugem renovada. A águia decide passar por um renovo, irmãos, na sua vida, na sua trajetória. E a águia é um animal que ela nunca foge da tempestade. A águia, quando ela vê uma tempestade, ela começa a voar, ela começa a bater as suas asas ainda mais forte em direção à tempestade, porque chega uma certa metragem entre o corpo da águia, entre o corpo da águia e a tempestade. Chega um momento que o vácuo daquela tempestade joga a águia para cima, e ela voa ainda mais alto por cima da tempestade. Esse é um processo que a águia passa. Então é um processo de renovo. E nós, muitas vezes, irmãos, precisamos passar em nossas vidas por um processo de renovo. Eu e você precisamos decidir. Porque a águia, ela vai continuar comendo, ela vai continuar voando, ela vai continuar tendo o seu poderio, a sua força, mas não com a excelência que ela pode ter se ela passar por esse processo de renovação da sua vida. E a nossa vida é a mesma coisa. Talvez você olhe para a sua vida, a sua idade, sua experiência, e fala, eu não estou lá essas coisas, mas também não estou tão mal. E você decide ficar numa boa, nesse marasmo, nessa mesmice da vida. Deus tem coisas novas a realizar em nosso coração, em nossa vida, em nosso dia a dia. Deus quer fazer coisas grandes. O que Deus fez em nós nos trouxe até aqui, mas para que Ele nos leve mais adiante ao propósito, coisas novas, renovo, Ele precisa fazer em nome de Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ministério. Por quê? Porque nós precisamos de renovo espiritual para que o ministério que o Senhor nos entregou seja alavancado. Talvez você pergunte, que ministério, pastor? Eu lá tenho um ministério. Você tem um ministério. A Bíblia fala um pouquinho acerca do ministério. Afinal, o que é ministério? Ministério, a palavra ministério tem a ver com serviço. Eu sei que ministério é uma palavra poderosa aí no mundo, né? O fulano é do Ministério da Agricultura, o fulano é do Ministério dos Esportes, né? Tem o ministro da Justiça, tem o ministro do STF, são os poderosos da toga, né? Que eles não me cortem aí do YouTube aí. Beijo para vocês, beijo na careca, ou quer dizer, é isso aí. Deus abençoe suas vidas, né? Fico feliz de chegar até eles esse vídeo. Mas a gente pensa em ministério, pensa logo em poderio, mas a palavra ministério está falando de serviço. Ter um ministério é ter um serviço. A palavra ministério, a palavra ministro, né? É chique falar ministro, mas o que é um ministro? Um ministro é um servo. Esse é o sentido da palavra ministro, ministério, é serviço, é servo. O que
significa ministério na Bíblia? Ministério, de acordo com a Bíblia, refere-se a um serviço dedicado a Deus e ao próximo. É uma forma de servir, é uma forma de cuidar das necessidades espirituais e físicas das pessoas. Esse é o significado do ministério. Ministério significa prestar auxílio. Ministério significa prestar serviço, é um termo oficial, é um termo dado por Deus, reconhecido e consagrado. Isso é um ministério. E quem é para nós uma referência de ministério? Jesus. Qual é o ministério de Jesus? Dentre muitas coisas, a missão de Jesus, que é o ministério, era o serviço de Jesus, era o quê? A expiação. O que é a expiação? É a atitude que ele teve de entregar-se pelos nossos pecados e nos perdoar. Você lembra daquele termo que você usou muitas vezes na vida? O bode expiatório. O que é um bode expiatório? Geralmente é alguém, uma pessoa que não tinha culpa, mas acabou tomando a culpa, né? Hoje chamam de laranja, né? Mas Jesus não é o nosso laranja. Ele agiu por expiação. Seu ministério era expiação. Jesus não merecia morrer na cruz. Jesus não tinha pecado, mas a Bíblia fala que ele se fez pecado por nós. O justo morreu pelos injustos. Jesus se fez pecado, o justo se fez pecado, para que hoje nós pecadores pudéssemos ser em Cristo Jesus a justiça de Deus. Você sabia disso? Você sabia que em Cristo Jesus você é a justiça de Deus? Você sabia que em Cristo Jesus você é justo? Que é isso, pastor? Isso é demais. Quem é justo? Não há um justo sequer, não há um justo sequer. E é por isso que todos foram encerrados, a Bíblia fala, por não haver um justo sequer, todos fomos encerrados debaixo do pecado. Ou seja, todo mundo é pecador, está debaixo do pecado, para que Cristo, sem pecado, pudesse morrer por todos e agir com graça e misericórdia e fazer a expiação do pecado de todos por meio do seu sangue. Então esse foi o serviço primordial de Jesus, o serviço principal, que é a expiação. Essa missão era exclusivamente de Jesus. Ninguém poderia ter um ministério de expiação como Jesus, porque Jesus é perfeito. Jesus foi nascido de uma mãe mortal e de um pai imortal, porque Jesus não nasceu da conjunção carnal entre um homem e uma mulher. Jesus foi gerado sim no ventre de Maria, por uma obra milagrosa e poderosa do Espírito Santo. Então a palavra diz, ele era o único que poderia voluntariamente dar a sua vida e depois tomá-la. As gloriosas consequências da sua expiação são infinitas e eternas. E é isso que o ministério de Jesus tem causado no decorrer das gerações. O ministério de Jesus tem causado o quê? Transformação de vidas, libertação, pessoas, famílias, gerações inteiras têm sido transformadas, curadas, libertas em Cristo Jesus. Porque esse é o sentido do Evangelho, irmãos. O Evangelho não chega às nossas vidas para dar uma melhorada. O Evangelho chega às nossas vidas para transformar. O Evangelho é transformação. O Evangelho não é melhoria. Então tome cuidado, não baseie a sua vida por melhoria, baseie a sua vida por transformação. Esse negócio de melhoria é engano, irmãos. Tem coisa que vai melhorar na tua vida porque o diabo quer te prender nessa melhora, quer te distrair nessa melhora. E tem coisa que vai piorar porque Deus quer trazer coisas novas e fazer transformação. E naquele momento não vai agradar muito a gente. Fala, meu Deus, que loucura, sou de Deus. E Jesus fala para nós aí, fique tranquilo, sou eu nesse barco aí. Essa tempestade sou eu acalmo ela. Eu crio essa tempestade e eu acalmo ela. Tranquilo, causado pelo Senhor. Mas uma coisa fundamental que o Evangelho faz é transformar. O ministério de Jesus, a expiação de Jesus é transformar. Por isso, irmãos, o que é ministério? Nós somos filhos de Deus, nós somos a igreja do Senhor, nós somos denominados cristãos, pequenos cristos. Se o ministério de Jesus transforma, então o ministério que o Senhor confia a nós, ele vai causar nas pessoas transformação.
E o que é ministério então? Ministério é todo serviço dedicado e consagrado a Deus, com o propósito de glorificar a Deus, e isso vai transformar pessoas. O ministério, ele não é exercido só na igreja, mas todo ministério ele começa a partir da igreja. É muito importante. Pastor, Deus não só age na igreja. Obrigado pela informação. Deus não só age na igreja, mas tudo que Ele vai fazer no mundo, na terra, por meio da minha vida e da sua, pode ser em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação, em qualquer ambiente, mas isso vai partir da igreja. O que Ele vai fazer é a partir da igreja. É muito triste ver pessoas hoje em dia que o seu primeiro contato bíblico foi na igreja. A primeira vez que ouviu de Jesus, o evangelho, foi na igreja. A primeira vez que começou a aprender a manusear um pouquinho da Bíblia, não conhecia nada de Bíblia, de salvação, de cura. Foi curado por Deus, foi liberto por Deus, foi salvo por Deus em Cristo Jesus. Aprendeu, aí chega um determinado, aos seus olhos, patamar de vida. Não, que eu preciso da igreja. Irmão, como que você não precisa da igreja? Como que você não precisa de igreja? Foi na igreja que o pontapé inicial teve. Foi na igreja que tudo começou. Você estava lá perdido. Você era prego, né? Tem gente que pensa que o ministério é isso, né? Eu era prego. Satanás batia nele. Agora eu sou martelo. Quem bate nele sou eu. Mas o ministério é mais do que isso. Não significa que o seu serviço a Deus será só dentro da igreja. Tem muita coisa que o Senhor chamou a cada um de nós para fazer na igreja. Mas mesmo que aquilo que o Senhor tem para você de mais forte, de mais poderoso, é fora dessas quatro paredes, Ele vai capacitar, Ele vai dar o start, Ele vai iniciar a partir da igreja. E é isso que muita gente não entende. E é isso que muita gente que, embora esteja em parte correto ao afirmar que Deus não só age na igreja, que Deus não só faz as coisas dentro de um culto, e é verdade isso, mas tudo que Deus vai ativar, revelar, falar ao teu coração, começar, vai a partir de um culto, vai a partir da obra de Deus, vai a partir do conhecimento da palavra do Senhor. Ele vai fazer através e por meio daquilo que Ele fala nesse lugar, na igreja do Senhor. E aí Ele vai te capacitar, Ele vai te orientar, Ele vai te colocar nos lugares estratégicos dessa sociedade, para que nós possamos em Cristo Jesus cumprir o nosso ministério. Porque ministério é o quê? Ministério é serviço. Deus tem um ministério para cada um de nós. E é a renovação espiritual que alavanca o nosso ministério, porque nós não conseguimos por nós mesmos, não é na nossa força, não é a gente que consegue convencer, não são os nossos talentos que o talento pode até atrair, irmãos, mas só a unção do Espírito faz permanecer. Só a presença e a graça de Deus é que faz permanecer. Só dessa maneira. A beleza atrai, os dons atraem. As formas de fazer as coisas, elas atraem, mas só a unção de Deus faz permanecer. Só o fogo de Deus faz as pessoas ficarem. Só o fogo e a unção e a graça de Deus, só aqueles que se movem debaixo da unção do ministério do Senhor, é que vai fazer com que os frutos permaneçam. Porque a Bíblia fala assim: eu designei vocês, para que vocês possam ir dar fruto. Só frutos que permanecem. Porque o fruto do ministério dirigido pelo Senhor são frutos que permanecem. Então, irmãos, uma das questões primordiais para entender quando Deus está no negócio é o tempo. É o processo, é a caminhada. Porque os frutos do Senhor são frutos que permanecem. São coisas que dão fruto. Então nós vamos entender que nós temos um ministério, porque ministério é serviço. Todos nós, uma das coisas que devemos entender em Deus é buscar no Senhor, falar: Deus, o que o Senhor quer fazer através da minha vida na terra? Para que o Senhor me chamou? Eu vou dizer para você, existem coisas que Deus entregou para as pessoas aqui, que Ele não entregou para todo mundo.
E é diferente daquilo que eu faço. É diferente daquilo que você entende que é ministério. Porque ministério é pregar. Ministério é tocar na igreja, é dar aula para as crianças também. E Deus tem muita gente aqui que Ele vai usar para pregar, que Ele vai usar para dar aula, que Ele vai usar para receber os irmãos, para servir, de várias maneiras na igreja do Senhor. Mas a partir da igreja, a partir do conhecimento, existem coisas que Deus está entregando nessa era, nesse tempo, para pessoas que são ministérios que Deus está te entregando. Mas pastor, eu nunca vi ninguém fazer, não importa. Mas se é um serviço que o Senhor deu a você, se é um dom, se é uma capacitação dada por Deus, e o propósito desse serviço é a transformação e a edificação das pessoas, é um ministério que o Senhor entregou na tua mão. Então, todos nós temos a responsabilidade, todos nós, repita comigo, todos nós. Todos nós temos, obrigado, todos nós temos a responsabilidade de buscar em Deus, entender qual é o ministério que Ele tem para nós. Eu lembro que me converti adolescente aos 15 anos, e pós-batismo, uma das primeiras coisas que uma pastora me orientou, falou assim: Wagner, tudo que vier às suas mãos, você faça. Tudo que te convidarem para fazer, se envolva. Faça a obra, se envolva. Porque é no serviço que você vai descobrir o seu verdadeiro lugar em ministério. E pela misericórdia, irmão, sempre foi assim. Tudo que você possa imaginar dentro da igreja, eu já fiz. Tudo que você possa pensar. Você talvez me vê hoje aqui, pô, será que pastor? Já fiz, irmãos. É cantina, já estive lá. Recepção, já estive lá. Dando aula para criança pequena, adolescente, já estive lá. Servindo, liderando jovens, já estive lá. Tudo que você possa imaginar dentro da igreja, ministério de evangelismo, trabalho social, já estivemos fazendo, intercessão, ministério de intercessão, louvor e adoração. E hoje eu vejo, pela graça de Deus, que isso me foi muito útil. Como pastor, hoje eu posso ter a oportunidade de ter uma visão macro, né? Não sou perito em tudo que os irmãos fazem, mas como pastor eu posso ter, pela graça de Deus, uma visão macro, que colabora para que eu possa cumprir o ministério que o Senhor me entregou. Porque ministério, irmãos, causa nas pessoas o quê? Transformação. Ministério transforma. E você tem que entender que Deus te chamou para transformar pessoas. Tá certo? Se fosse um coach lá fora, você ia falar: uau, que chave. Nossa, eu fui chamado para transformar. Você ia falar que destravou e tal. A loucura. Como é o pastor? Deus me chamou para transformar. Vida. Mas Deus nos chamou para transformar. E o ministério que o Senhor te entregou, porque repito, não repito porque não sei o que falar, repito para gravar o seu coração. Ministério é todo serviço dedicado a Deus, para a glória de Deus, que influencia, toca e transforma pessoas. Isso é ministério. Então, meu irmão, minha irmã, dedique a sua vida àquilo que vai glorificar a Deus e transformar vidas, e transformar pessoas, e tocar pessoas. Talvez você nem precise fazer outra faculdade, a faculdade que você já tem, o curso que você já tem, algumas coisas que você já tem dedicado à sua vida, é provavelmente o ministério que o Senhor te entregou. Falta você ter o quê? Um renovo espiritual, para compreender de fato como que você deve, qual é a motivação pelo qual você deve operar o que você já está fazendo. E estar com o coração aberto para compreender do Espírito de Deus onde Ele te quer, o que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. A Bíblia fala também dos 5 ministérios. E eu quero ler com você lá o livro de Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 10. Efésios capítulo 4, verso 10.
Acho que foi só para dar uma ousadinha, estava apertada e saiu, né? Quem entendeu, viu? Efésios capítulo 4, verso 10, a palavra diz: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem o erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então, fica com a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos entender o que Deus está falando nesse texto. Nós vamos entrar nesse texto, lê esse texto aí, leia 50 vezes ele hoje. Quando chegar em casa, leia mais 30, para que Deus possa ministrar o nosso coração. Primeiro, a Bíblia está falando que aquele que desceu é o mesmo que subiu para encher todas as coisas. Quem é esse? Cristo. Cristo é aquele que desceu, é o mesmo que subiu. Cristo que preenche todas as coisas, irmãos. Tudo o que nós precisamos, necessitamos, tudo aquilo que possa cumprir, né, compreender todas as coisas, tudo aquilo que pode encher todas as coisas na compreensão, na visão, no entendimento, é Jesus. Tudo que nós precisamos, irmãos, parte do Senhor. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele que enche todas as coisas. Existem lacunas na nossa vida, na nossa alma, na nossa história, no nosso caminhar, traumas, situações que a gente não consegue. Quem é que vai trazer equilíbrio? Quem é que vai fazer, como a Bíblia fala, todo vale será exaltado e todo monte será humilhado. Trazer equilíbrio. Quem faz isso? Cristo. Cristo é que enche todas as coisas, enche nossa vida, nosso coração. Ele é que traz capacitação para que a igreja possa operar de acordo com o que Deus quer. E a palavra fala que Cristo designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, rapidamente, quero falar sobre esses 5 ministérios da igreja, não de uma forma profunda, uma forma rasa, mas que traga um mínimo de compreensão para nós. Apóstolo, quem são os apóstolos? Nem todo mundo é apóstolo, mas também eu discordo quando dizem que hoje não tem mais apóstolo. Não, hoje não tem mais apóstolo. A Bíblia está falando que ele designou, não está falando que ele parou de designar. Ele continua designando, ele designou a igreja o ministério de apóstolo. Então existem pessoas que são apóstolos, e embora nem todos sejam apóstolos, mas a igreja pode se mover numa unção apostólica. A unção apostólica é sobre a igreja, porque qual é o trabalho principal do apóstolo? Esquece essa nomenclatura que você vê aí nas igrejas. O cara começa como sei lá o quê, daqui a pouco ele é pastor, daqui a pouco ele cresce um pouco mais, ele é bispo. E agora ele cresce um pouco mais e ele é apóstolo. Esquece essa escadinha aí feita pelo ser humano. Daqui a pouco ele é patriarca, semi-anjo, semi-deus, semi-espírito santo, semi-Jesus, e por aí vão inventar essas coisas. A Bíblia fala que quem é o apóstolo? O apóstolo é aquela pessoa que Deus deu a capacidade de iniciar trabalhos. Ele chega, ele evangeliza, ele forma uma base para a abertura de novas igrejas. Esse é o apóstolo. O apóstolo é o desbravador. O camarada chega numa região, não tem igreja, não tem ninguém. Daqui a pouco Deus começa a colocar pessoas, e daqui a pouco Deus começa a salvar gente, a trazer gente, e ele deixa ali um trabalho, né, basicamente pronto para que se abra uma igreja ali.
Então, o trabalho apostólico, o trabalho de apóstolo, o apóstolo, ele é mais, ele não é todo esse poderio que você vê, o cara é apóstolo, ele deve mandar na pastorada, nos bispos, tudo. Não, apóstolo, irmão, é um missionário. Basicamente é o trabalho missionário, é aquele desbravador. Vai para onde? Vai para o bairro da Vila dos Milagres. Onde é que é? Que igreja tem? Tem nada, tem ninguém. Quantos irmãos tem lá? 3. Ele começa a trabalhar com os 3. E eles oram, eles evangelizam. E Deus vai dando graça. Daqui a pouco já tem 30. Já tem uma igreja. Ele aluga um salão. Né? As pessoas, tem gente com ele para trabalhar com as crianças. Então, vê ali, ó. Tem ali já uma igreja já começando. O que é isso? É o apóstolo. Pessoas que são desbravadoras. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Esse é o apóstolo. Então a igreja, embora nem todos sejam apóstolos, mas a igreja tem que se mover na unção apostólica. Por quê? Porque a igreja é esse povo desbravador, onde Deus vai se movendo. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque a igreja é apostólica. Por que ela é apostólica, pastor? Porque ela desbrava, a igreja avança, a igreja cresce, a igreja se move. Deus abre frentes de trabalho, lugares onde não eram evangelizados, são fortalecidos. Você chega num lugar, como é que alguém se move debaixo de uma unção apostólica? É uma pessoa que ela tem a consciência de que Jesus está com ela. Então Deus, por meio da vida dela, começa a causar diferenças, né? Não indiferenças, mas fazer a diferença por meio dele, no trabalho, na família. Não tinha ninguém crente, daqui a pouco tem 2, 3, 5, 7, unção apostólica. Deus vai derramando. Então, irmãos, embora nem todos sejam apóstolos, mas a unção apostólica está na igreja, amém? Glória a Deus. Mas eu estou falando aqui do ministério de apóstolo. E a Bíblia fala que esse ministério tem outro também, que é do profeta. Quem é o profeta? O profeta não é como alguns pensam que é o adivinho, né? É aquele irmão ou aquela irmã que todo mundo tem medo na igreja. Eu não sei porque tem medo de profeta. Está em pecado? Mas é irmã. Outro dia eu preguei numa igreja e a irmã falou assim, a irmã ficou me rodeando, um lado do outro, Pai do Senhor, tal e tal. Falou assim, pastor, eu tenho uma palavra. Aí o pastor falou assim, pastor, só recebe que é de Deus. Eu falei, eu quero ouvir. É de Deus, eu quero ouvir. E ela entregou a palavra, glória a Deus, aleluia. Às vezes agrada, às vezes não agrada, e aleluia, vai que vai. Mas a nossa vida não se move. Isso não é o profeta. Quando alguém entrega uma palavra assim, Deus está se movendo, Deus está trazendo uma palavra de conhecimento àquela pessoa. O profeta, irmãos, o ministério de profeta que a Bíblia está falando, o profeta é aquele que mostra o caminho, mostra a direção. Deus deu ao profeta a capacidade de perceber para onde a igreja tem que ir. Qual é o destino que a igreja vai, para onde nós temos que caminhar. Esse é o profeta. A igreja precisa do ministério de profeta, por quê? Porque é o ministério profético, é o ministério de profeta que vai trazer direção à igreja, vai trazer um norte à igreja, vai direcionar para onde Deus quer que a gente caminhe, de uma forma revelada na palavra. E embora nem todos sejam profetas, tem o ministério de profeta, nós podemos e devemos nos mover debaixo de uma unção profética. Então não é palavra positiva, irmãos. Não, falar isso que é uma palavra positiva. Tem que falar, tem que afirmar. Não, irmãos, eu tenho que declarar profeticamente. Por quê? Porque está escrito. E se está escrito, eu creio. O que aconteceu com Elias? Elias falou para o menino, vai lá ver que vai vir abundante chuva. E o profeta, ele ficava ali, ó, orando, clamando, buscando, ficou de cócoras ali, gerando. Então, o ministério de profeta na igreja é um ministério, são pessoas que Deus usa para trazer uma direção bíblica. Não é o terrorista da igreja, como alguns pensam. Aquela irmã é profeta, foge dela, que ela vai entregar uma palavra.
né? Vai entregar não sei o quê. Irmãos, Deus pode usar quem Ele quiser, como quiser, use. Não sou contra, mas nós precisamos entender o que é o ministério. E a Bíblia está falando que Jesus designou os apóstolos, os profetas, designou também o evangelista. Quem é o evangelista? Todos, a evangelização, irmãos, é tarefa de toda a igreja, mas nem todos são evangelistas. Então quem é o evangelista? É o perito em ganhar almas. É aquela pessoa que ela está na fila do açougue. E a pessoa fala, está caro a carne, né? Pois é, a carne está cara, mas a salvação em Cristo. A pessoa dá um jeito de falar de Jesus. E está falando e tal, aí você passa na fila do açougue. Ô pastor, Pai do Senhor, eu estou aqui nessa fila há 20 minutos. Ó, conhece a Joana? Acabei de conhecer a Joana, pastor. E a Joana vai na igreja amanhã, né, Joana? Ai, vou. Ai, que bênção, ela me falou da igreja de Jesus. O evangelista. Então Deus levanta um evangelista no meio da igreja. Nem todo mundo é assim. Ah, pastor, eu não consigo, tenho vergonha. Mas isso não nos tira a responsabilidade de, como igreja, evangelizar. Porque a evangelização é tarefa de todos. Mas Deus levanta o ministério de evangelista. São pessoas que ela tem a unção. Ela vai ficar numa fila uma hora e alguém ali vai ser ganho para Jesus. Ela vai fazer um curso de corte e costura, e ali aquela mulherada, tudo do corte e costura ali, vão ouvir falar de Jesus. A Mariazinha, sim, ela é da igreja, ela me convidou, ela orou por mim. Eu entreguei a vida para Jesus no banheiro, na hora que a gente foi do intervalo do cafezinho, ela já fez a oração do apelo, me abraçou, me abençoou. É o evangelista. A pessoa pensa em falar de Jesus o tempo todo, ela está ali, ó, como é que eu vou falar de Jesus aqui? Como é que eu vou falar? Ela levanta no ônibus, ela prega onde for, ela quer fazer não sei o quê. Deus usa o evangelista. Deus levantou o ministério de evangelista na igreja. Deus levantou também o ministério de pastor. Quem é o pastor? O pastor é aquele cara que nunca desiste, irmãos. O pastor nunca desiste. O pastor, ele escuta o mesmo problema 387 vezes. Ele sabe, a pessoa fala assim, pastor, preciso falar contigo. Ele já sabe o que vai falar. Ele já sabe qual vai ser a reclamação, o que está doendo. Mas ele escuta como se fosse a primeira vez. Pode falar, irmão. Pode falar, irmã. Já sabe, irmãos. Mas o pastor escuta. E vão falar para ele, mas por que você insiste? Eu não sei. Não, ele não sabe, o pastor, né? Eu não. O pastor, o pastor, por que você deixa esse negócio? Eu nem sei porque você insiste. Porque o pastor, ele dorme falando, eu vou desistir, sai fora, esse bando que sabe de nada. Ele vai dormir, não quero saber nada, ele fala até, pecador, fala demais, ele fala, eu não quero nem saber mais. Mas aí de madrugada ele está lá, daqui a pouco ele acorda. Aí Deus fala assim, por que você vai desistir? Eu nunca desisti de você. Não, pastor, Deus, espera aí também, vai devagar com esse negócio. Não desiste não, ora. O pastor, ele apacenta. O pastor, ele fica ali, ó. O pastor, ele perde o horário, porque ele ficou tomando um café com o irmão. Eu sei, mas eu estava ali, eu estava indo. Mas aí passou o irmão, falou, vamos tomar um café. O pastor fica para tomar o café. Porque na hora que ele está tomando café, ele fala, ô irmão, que bênção, gostoso. E aí, como é que está a tua vida? Hã? Ô irmão, que bênção. E aí, irmão, está orando, está jejuando? É o pastor. Ele sempre está perguntando se está orando, se como é que está a vida, como é que estão as coisas. E ele fica vendo como é que responde. Às vezes tem pessoa que fala, está tudo bem, mas ele sentiu que não está tudo bem, mas ele deixa. E tem pessoa que fala, está tudo mal, mas ele sabe, isso aí é aquele que pergunta, para ele sempre está mal. Tem gente na igreja que está morrendo todo dia, vive 100 anos. O que você tem, irmã? Ai, pastor, estou maduro. Pastor, irmã? Ai, não sei, pastor. Ai, ora por mim que amanhã tem exame. Aí quarta-feira, irmã, e aí, pastor? Não tenho nada, o médico falou que está tudo certo, e não sei o que, tá. Ô irmã, que benção. Pastor, mas eu não sei, eu vou trocar um médico. Foi em 15 médicos. Os 15 médicos falaram que está tudo certo. Mas não, é que eu estou com uma indisposição, sempre.
E o pastor escuta esse negócio. É o pastor. Pastor não desiste nunca. Ele não fala. O pastor é aquela pessoa que do nada ele liga. Oi, pastor, achei que você nem achava que eu existia mais. Ô irmão, você existe. Está aqui, Deus faz a obra. É o pastor. Então nem todo mundo é pastor. Mas nós podemos aprender a pastorear com aqueles que Deus levantou com o ministério de pastor. O pastor, ele não desiste nunca. Quando ele não desiste, quando ele pode desistir da ligação, do WhatsApp, mas na oração ele não desiste. Porque Deus traz, olha lá, ora, profetiza, abençoa, fala para salvar. Ele dorme na raiva, ele acorda no amor, irmãos. Onde você estava? Eu estava com fulano. Fazendo o que com fulano? Não quer nada com Jesus. Mas a gente estava lá. Ele não quer nada, mas o pastor está lá. Porque é algo que Deus deu para ele, para ela. Ele não desiste, ele insiste. Ele fala que vai largar, mas não larga. Ele fala que vai deixar, mas não deixa. Ele fala que não quer saber, mas ele quer saber. Ele fica pensando. Ele fica. Não, Jesus vai fazer. Aí conversa. Não, agora Deus vai fazer. Esse cara vai ser espoleta na mão de Jeová. E não acontece nada. Mas Jesus está ali. Senhor, a obra é tua. É o pastor. Né? E quando você encontrar um por aí, aprenda com ele, que eu quero aprender com ele também. Em nome de Jesus. E nós temos o mestre. O ministério do mestre. Quem é o mestre? O mestre é aquela pessoa que você já leu aquele texto bíblico 670 vezes, nunca entendeu. Aquela pessoa fala 3 minutos daquele texto, você fala, uau! Eu nunca imaginei que Jesus estava falando isso aqui. Mas o mestre desenrola a Bíblia com uma destreza, com uma graça. Irmãos, tem alguém que se moveu nos 5 ministérios? Sim, Jesus. Jesus se moveu nos 5 ministérios. Eu não conheço outro. Eu conheço uns irmãos aí que tem uns 3 ministérios aí, tem uns 2. Tem mais o ministério 1, do 5, não tem nada do 4 e por aí vai. Mas o Espírito Santo, por que eu trouxe um pouquinho dessa explicação muito rasa para nós? Porque a Bíblia está falando, olha, que Deus levantou esses ministérios, para quê? Aí vai no texto, vamos comigo no texto lá, abre aí o texto para a gente. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, os 5 ministérios vai preparar quem? Vai estar preparado ele mesmo? Deus vai usar esses camaradas para fazer o ministério. Mas o principal ministério daqueles que têm os 5 ministérios é preparar a igreja. É preparar os irmãos para a obra do ministério. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Para que os irmãos sejam edificados. Deus levanta, Deus faz de uma forma harmoniosa essas pessoas com esses ministérios, para que o corpo de Cristo seja edificado. Que mais? O que o texto fala, o verso seguinte. Até que todos, os ministérios, até que todos alcancemos a unidade da fé e conheçamos o Filho de Deus, que é Jesus. Então, os 5 ministérios agindo na igreja, faz com que a igreja o quê? Conheça cada vez mais Jesus. E que mais? Que Deus usando os ministérios faz? Leva a igreja à maturidade. Está dizendo, e cheguemos à maturidade. Uma igreja madura é uma igreja onde os 5 ministérios estão operando no meio dela. Quem é o profeta? Quem é o mestre? Quem é o pastor? Quem é o evangelista? Quem é o apóstolo? Muitas vezes a gente não sabe de pronto. A gente identifica. Outra coisa que eu falo sobre o pastor. O pastor é aquele que, embora não seja... Esse eu não falei de manhã, viu? Grava aí e põe de manhã na cadeira. O pastor é aquele que, embora não tenha o título de pastor, o povo olha para ele e vê pastor nele. É pastor, irmão. Não adianta correr. É pastor. Não. Pastor, desculpa, meu irmão não é pastor. Deixa, irmão, não corrige mais. Porque o ministério pastoral é um ministério que Deus faz questão de confirmar na congregação. Deus confirma por meio da congregação.
pastor não precisa ter título, mas quando Deus levanta o pastor, a igreja percebe e se conecta ao pastor. Entende? E Deus usa esses ministérios para quê? Para que a igreja chegue à maturidade e nós possamos atingir a medida da plenitude de Cristo. A medida da plenitude de Cristo. Que mais? 14. O propósito, não, olha o propósito. O propósito é que não sejamos mais crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina. Há tanta gente acreditando em tanta coisa, sendo levado a tanta coisa, acreditando em tanta besteira que Deus nunca falou, mas é legal ouvir. O fulano que está ouvindo tem uma boa pinta, mas está falando besteira, está falando que não é bíblico. Mas o propósito é que nós não sejamos mais como crianças e que nós possamos estar livres de todo vento de doutrina, que muitos homens, pela astúcia e esperteza, acabam induzindo o povo ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Então, o propósito de Deus no ministério, nos fazer crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Por que você está na igreja, irmão? Por que você está na igreja? Pastor, eu estou aqui para receber uma bênção. Eu estou aqui para ser abençoado. Eu estou aqui para resolver problema. Vamos crescer. Essa sua mentalidade precisa mudar. Essa nossa mentalidade de estar na igreja para resolver problema, para sentir paz, para receber um alívio. Vamos crescer. Vocês gostam dessa palavra? Eu não gosto. Eu acho muito espírita essa palavra. Vamos evoluir. Evolui então. Mas cresce naquele que é a cabeça, Cristo. Deixa o texto, por favor. O textinho lá. O texto, a vontade de Deus é que possamos crescer naquele que é a cabeça. Cristo é a cabeça e a igreja precisa crescer no Senhor. Nós precisamos crescer nele. Nos tornar robustos nele, nos tornar fortes nele. Por quê, irmãos? Porque não é qualquer mensagenzinha por aí, não é qualquer meia dúzia de grito, glória a Deus e aleluia, que vai seduzir o povo. O povo vai falar assim: que benção, irmão, grita bem, hein? Irmão, fala bem, canta que é uma beleza, mas eu quero ouvir Bíblia. Porque é a Bíblia que liberta, é a Bíblia que transforma, é a Bíblia que restaura. Que show pirotécnico maravilhoso, mas cadê a Bíblia? A palavra de Deus fala que quando o apóstolo Paulo estava pregando para os irmãos de Bereia, os irmãos estavam ali, ó. O que ele falou? Onde é que está escrito? Vamos ver, o que está escrito? Não adianta, um povo que cresce naquele que é cabeça, não vai se iludir com 5, 10 frases de efeito que o pregador solta. Eu vou soltar umas frases de efeito aqui, e o povo vai berrar, e o povo está... Povo frio, não, o povo não é frio não, que o povo quer ouvir a Bíblia. Porque na hora de dar uns glória a Deus e aleluia, de falar as línguas estranhas, a gente vai falar. Na hora que o churubanai, a gente vai falar no surubicanta, a gente vai rodopiar no surubicanta. Mas eu quero ouvir a Bíblia, porque o surubicanta vai ser gostoso, maravilhoso, vai edificar o espírito e tal, mas não vai trazer transformação. É a palavra que transforma, é a palavra que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? E a Bíblia está falando para nós: cresçamos em todas as coisas. Dele, ao verso seguinte: dele, todo o corpo, não é alguma parte do corpo de Jesus, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce. O que acontece com esse corpo? Está falando do corpo de Cristo, está falando da igreja. O que acontece com esse corpo? Ele cresce e edifica-se a si mesmo em amor. O corpo cresce e edifica-se, a igreja se edifica, os irmãos se resolvem. Pela graça e misericórdia de Deus, um resolve a vida do outro, um vai ajudando o outro, um vai fortalecendo o outro. Que farei, pois, irmãos, quando vos reunir? Um tem uma palavra, o outro tem um salmo, um tem um louvor, um tem uma palavra de conhecimento, um tem uma língua, outro tem a revelação. E aí o texto fala, 1 Coríntios 14, 26, 27, faça-se tudo para a edificação.
Então, a igreja que o Senhor está querendo fazer e operar por meio dos ministérios, essa igreja cresce e edifica-se a si mesma em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada parte realiza a sua função. Então, o texto está nos ensinando que Deus nos deu ministério, porque Ele levantou os 5 ministérios com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, né? Então, está falando dos santos a igreja, não do time, tá? Os santos para a obra do ministério. Senão não tem nenhum B aí, nada, né? Cuidado. Os santos, a igreja do Senhor, preparar os santos para a obra do ministério. Então esse texto está dizendo para mim e para você, nós temos um ministério, uma função, na medida que cada parte realiza a sua função. Pastor, eu cheguei esses dias aqui na igreja, eu não sei muita coisa, estou aprendendo, estou gostando, não estou gostando muito. Deus tem um ministério para você e uma função. Está na hora de nós permitirmos que o Espírito Santo venha renovar nossa mente e o nosso coração, para que possamos crescer e despertar o ministério que o Senhor tem para nós. Irmãos, o Senhor tem ministério na sua vida. O Senhor tem uma função para você no corpo de Cristo. Cabe a mim e a você se esforçar em Deus, na intimidade com Deus, para descobrir onde o Senhor nos quer. Amém? Chegou a hora, que bom que o Senhor está trazendo essa mensagem para nós no começo do ano, para que a gente possa, em nome de Jesus, abrir mão de todas as desculpas, de todas as travas que aconteceu conosco até ano passado. Ai, pastor, foi por causa disso, foi por causa... Irmão, em nome de Jesus, lembra da águia que eu falei? Ela decide passar pelo processo de renovação, ela decide, ninguém obriga a águia a passar por esse processo. Ninguém coloca uma arma na cabeça da águia e fala, tu vai passar. Não, ela decide. Por quê? Porque ela quer que a sua vida seja renovada. A águia quer alçar voos ainda mais alto. A águia quer ter mais assertividade naquilo que ela está fazendo. E o que você quer diante do propósito que Deus tem colocado à tua frente? Precisamos ser renovados espiritualmente, porque é este renovo que vai alavancar nossa vida. É esse renovo que vai dar um sentido a nós, irmãos. Você não foi escolhido por Deus para estar dentro de uma igreja, ouvir uma palavra, entregar uma oferta, sentar aí, passar esse frio terrível que os irmãos desse lado passam com o ar, e os do meio, ficar meio acalorado porque escolheu sentar no canto lá. Muda para cá, passa o frio aqui, isso vai ficar legal. Deus tem mais do que isso para você. Deus tem um propósito, uma função e um ministério. E se você ainda não descobriu o que é, chegou a hora de você se colocar à disposição do Espírito Santo, para que Ele possa trazer renovo à tua alma, à tua vida, ao teu entendimento, para que você possa cumprir. Ai, mas pastor, é muito difícil. Pastor, já faz tantos anos. Pastor, eu nem sei mais por onde começar. Do começo. Arrependa-se e volte a praticar as obras que praticava no princípio. Volte ao primeiro amor. Abra seu coração para o novo de Deus, o renovo de Deus. Abra o seu coração e a sua mente para que o Senhor, porque o Senhor, irmãos, é maior que as nossas experiências. A palavra de Deus é maior que as nossas experiências. A palavra de Deus é maior que os nossos achismos. A palavra de Deus é maior que os nossos traumas. E nós temos que abrir mão de tudo isso, renunciar e falar: Senhor, eu estou aqui à disposição para aprender o que eu não sei, mas aquilo que o Senhor quer me ensinar, para reaprender aquilo que um dia eu achei que sabia, mas eu entendi que eu preciso aprender tudo de novo. Não importa, o importante é nós nos posicionarmos e entender que nós temos um ministério, uma função, e esse ministério que você vai dizer sim para Deus nessa noite, esse ministério vai tocar pessoas, esse ministério vai salvar vidas, esse ministério vai transformar vidas, esse ministério vai trazer sentido ao teu coração, vai tornar você uma pessoa em Deus realizado, em Deus completo, porque é isso que o Senhor quer de nós.
Em último lugar, quero dizer, terminar, servir a Deus, ter um ministério, não é um peso, é um privilégio. Ter oportunidade de trabalhar para Deus, de servir a Deus, irmãos, é um privilégio. É um privilégio. O ministério não é um lugar onde a gente entra porque todas as portas se fecharam. Eu tentei ser isso e não deu. Eu tentei ser aquela coisa e não deu. Eu tentei... então eu vou tentar o ministério, né, para ver se, né, o povo lá me aceita. Não, irmãos. O ministério é quando, ainda que todas as outras portas estejam abertas, ainda que muitas oportunidades possam estar aí latentes, sejam mais rentáveis aos nossos olhos, mas quando nós entendemos que o Senhor nos chamou, nós escolhemos sim, dizer sim ao ministério que o Senhor tem para nós. Até porque, irmãos, nem todos vão abrir mão da sua profissão, do seu trabalho, do cotidiano, para operar o ministério. Alguns sim, mas muitos de nós vão apenas ter que, eu não gosto de usar essa palavra, mas é contemporânea, né? Mas nós precisamos ressignificar, aleluia, só não faça, olha, bom, é isso aí, mas você trazer um novo significado, sentido, um novo propósito, aquilo que o Senhor te entregou, te mostrou, te dirigiu, tem falado ao seu coração e por inúmeras circunstâncias você tem resistido, ou você tem achado, deixe o Espírito Santo mostrar para você, dar o sentido, o propósito, o ministério que Ele tem para você, em nome de Jesus, porque, irmãos, é um privilégio servir ao Senhor, é um privilégio servir a Deus. Eu sempre penso no ministério para a minha vida, eu sempre penso num pai, que tem uma empresa perito e deixar um carro. Esses dias eu vi no TikTok, tem uns camaradas que eles pegam uns carros velhos, e é muito caro a limpeza daquele carro, mas eles tiram para-choque, eles limpam, é como se o carro tivesse saído nem da concessionária, é como se o carro tivesse saído da fábrica, eles restauram tudo. Ministério para mim é como se Deus fosse esse cara, que tivesse um grande carro, e ali ele com excelência, ele limpa aquele carro, deixa aquele carro como de fábrica. Mas esse homem tem um filho pequenininho, que gosta de ficar na companhia do seu pai. E esse filho pequenininho, o pai então, dá o privilégio para ele, dele poder ajudar o papai a lavar esse carro. E quando o papai já está encerando o carro, aquela criança sem muito entendimento e achando que sabe fazer alguma coisa, pega o pano já sujo e velho e joga de novo no carro. Não era a hora mais de passar o pano no carro sujo, já tinha passado essa hora. Aí de repente ele viu o pai apertando com uma chave de fenda alguma coisa, essa criança vai lá e pega também a chave de fenda, só que na hora que ele vai tentar apertar uma coisa, ele passa e dá um riscão no carro. Não era para fazer isso. E ele vai tentando ajudar, mas no seu achismo e na sua pequenez, ele sinceramente está mais atrapalhando do que ajudando. Mas aquele pai, por causa de ter a companhia daquele filho em fazer aquela obra, aquele pai então pacientemente vai ajustando as áreas onde aquele pequeno vai errando, e aquele pequeno está vendo aquela coisa linda ficando, ele acha que foi ele que fez tudo. Vai, filho, isso, põe aí. Ele nem tocou, não fez nada. E aquele pai dando aquela moral para o filho em participar, mas na verdade quem faz tudo ali é o pai. É assim que eu penso na minha vida no ministério. Deus faria muito melhor sem eu, irmãos. Deus faria muito melhor sem a minha intervenção. Eu vejo algumas coisas que saem tão perfeitas que eu falo, ainda bem que eu não soube antes. Foi lá e aconteceu, porque talvez eu ia atrapalhar. Eu ia falar, não, veja bem, dessa forma. Mas Deus é um pai tão amoroso que, embora a gente até acabe atrapalhando com os nossos achismos, mas esse pai preza pela companhia, e ele está na companhia daquele filho, e aquele filho na companhia daquele pai.
que mais atrapalha do que ajuda, mas eles estão fazendo ministério juntos. É um privilégio para esse filho, e é um privilégio para nós fazer a obra do Senhor. É tão triste ver pessoas que encaram o ministério como se fosse um lugar, como se ele não tivesse ali. Que seria daquela igreja se ele não tivesse ali? Que seria daquela célula, daquele lugar, se ele não tivesse ali? Meu irmão, a obra é de Deus. Deus não depende de nós. Deus nos deu o privilégio de fazer a sua obra, mesmo que ela não seja dentro da igreja, mas é a partir da igreja. E Deus nessa noite quer renovar os nossos corações, quer renovar o nosso entendimento, quer renovar você, quer trazer o entendimento no seu coração de que é um privilégio. Fazer a obra de Deus é um privilégio. Ser chamado por Deus é um privilégio. Ter a oportunidade de servir a obra de Deus, de fazer as coisas para Deus e poder, por meio desse trabalho, transformar vidas, é um privilégio, é uma honra. É uma honra servir ao Senhor. E é dessa forma que nós temos que encarar o ministério. É uma honra. É uma honra servir a Deus. É uma honra trabalhar para Deus. É uma honra poder servir a Deus. É uma honra poder servir aos meus irmãos para a glória de Deus. É uma honra. E o Espírito Santo quer trazer esse renovo. Eu não sei como você se encontra. Eu não sei como se encontra o seu entendimento. Mas o Espírito Santo está falando conosco nessa noite. Que Ele quer trazer um renovo espiritual. E esse renovo vai alavancar nosso ministério. Porque é o Espírito Santo que alavanca o ministério, irmãos. Não é a gente. Não é os nossos likes no Instagram. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que alavanca, que dá norte. É o Espírito Santo que projeta. É o Espírito Santo que coloca num patamar onde as pessoas já não conseguem mais pegar e segurar e impedir. É o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que quer fazer na minha vida e na sua coisas novas hoje aqui. Peço você, fique de pé em nome do Senhor Jesus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar. Eu quero orar junto com você. Eu quero convidar você nessa noite a se comprometer em Deus, a viver um renovo. Um renovo de coração, de entendimento. Um renovo na tua vida. Um renovo no seu coração, em nome de Jesus. Enquanto nós vamos cantar um louvor ao Senhor, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Eu quero convidar você que nós possamos orar juntos, em nome de Jesus. Eu quero convidar você porque o Espírito Santo vai estar nos próximos dias, nos próximos meses, mostrando a você onde Ele te quer e de que maneira que Ele te quer e como Ele quer trabalhar, como Ele quer fazer. É o Espírito Santo que vai mostrar, é o Espírito Santo que vai falar conosco, é o Espírito Santo que vai conduzir, é o Espírito Santo que vai nos despertar, é o Espírito Santo que vai trazer coisas novas, um renovo, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, vamos adorar. Diga para Jesus: Jesus, eu quero, Jesus, eu quero te ouvir. Jesus, eu quero me colocar à disposição. Jesus, eu quero aprender, Senhor. Eu tenho tanta coisa para aprender. Traz, Senhor, o sentido, traz o significado, Senhor. Traz a direção, traz a orientação, Espírito de Deus. Me coloca no lugar que o Senhor pretende. Me coloca no lugar que o Senhor me quer. Renova as minhas forças, Espírito Santo. Traz o renovo. Traz o renovo. Em nome de Jesus. Quero convidar os irmãos Marquinhos a trazer, orando os irmãos. A Carla está orando aos irmãos, pelos irmãos, abençoando a vida deles. Em nome de Jesus Cristo. Ministrando o coração, porque Deus vai fazer coisas extraordinárias. Deus vai usar a sua vida. Deus quer te mostrar onde Ele te quer, da maneira como Ele quer você, da forma, da hora certa, a estratégia correta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, pedimos ao Senhor. Oh, aleluia. Vem sobre mim.
Eu creio, irmãos, eu creio que o Senhor já inseriu muitos de vocês em lugares específicos nessa sociedade, lugares específicos, e nesse lugar Deus vai te usar. No meio dessas pessoas o Senhor quer te usar, no meio dessas pessoas Deus quer te usar. Eu sei que o Senhor está fazendo coisas novas, coisas que não é comum, e você precisa entender isso. Você só precisa buscar a orientação de Deus, a orientação da palavra, da igreja. Não faça nada sozinho. Nós precisamos ter a cobertura de oração. Eu creio, existem pessoas que o Senhor vai levantar aqui, irmãos. Eu creio nessa igreja, no mercado financeiro, em várias áreas da sociedade. Deus vai usar você ali para glorificar o nome do Senhor, porque ministério é fazer para a glória de Deus, transformando pessoas, transformando vidas, na área da saúde, na área da moda, em todas as áreas da sociedade, na nossa cidade, no nosso país. Deus vai usar pessoas, ministérios específicos, ministérios pioneiros, que não são comuns, mas o Espírito Santo vai usar vocês. Outros Deus vai usar no ministério comum, no dia a dia. Deus vai trazer ao teu coração amor pela igreja, pela obra, pelas pessoas, pelo serviço ministerial, que também é importante, pelo serviço dentro da casa de Deus, que também é importante. O Espírito Santo, irmãos, se manifesta e se move de maneiras variadas, mas é importante nós entendermos que no corpo de Cristo nós temos um ministério e uma função, e mesmo que esse ministério, repito, mesmo que ele não seja todo dentro da igreja, mas ele será a partir da igreja. A partir da igreja, é aqui que o Senhor vai te trazer orientação, te fortalecer, te dar estratégias, para que você lá, naquele ambiente, naquele lugar, que muitas vezes não é comum, mas naquele lugar, a glória do Senhor vai se manifestar. Eu tenho tido a oportunidade de acompanhar, só dando um testemunho para os irmãos, eu tenho tido a oportunidade de acompanhar um irmão dessa igreja, que Deus, ele largou o direito. Ele tinha um escritório de advocacia muito conceituado e abençoado, mas ele não era feliz. Seguiu até os 30 anos mais ou menos a profissão do seu pai, também advogado, e não era feliz. E Deus direcionou ele ao mercado digital, ao trabalho digital, de uma maneira concisa, forte, uma maneira poderosa, onde Deus começou a honrar a vida dele, onde através ali dos ensinos Deus começou a transformar a vida das pessoas. E ele falou: pastor, nos últimos meses, muitas coisas que eu tenho colocado lá no meu trabalho, nas minhas palestras, são coisas que Deus tem trazido no culto, nas mensagens. Eu falo assim: como assim? Me fala aí, irmão. Não, pastor, são coisas específicas. Quase que eu falo para ele: mindset. Oh, aleluia. Mas Deus tem falado, é o que eu falo, irmãos. Ele hoje não está atuando aqui, mas o que Deus está fazendo lá é a partir daqui. Ele falou: pastor, Deus tem trazido nesse púlpito dessa igreja, por meio da vida de vocês, conceitos que eu tenho aplicado lá, e eu tenho testemunhado de Jesus lá, e as pessoas têm me dado a oportunidade de eu falar de Jesus. E pastor, eu vou trazer, essas pessoas vão estar aqui. Nós tivemos a oportunidade de estar esses dias com essas pessoas, e ali, naquele ambiente, estava um dos mentores dele nessa área, um camarada que projetou ele nas mídias digitais ali, um trabalho fortíssimo. E ali nós tivemos a oportunidade de falar do amor de Jesus. Ele fez questão de falar: olha, nos últimos meses está aqui os nossos pastores, está aqui, nossa vida tem sido fortalecida, mudada. E ali nós pudemos falar do amor de Jesus, irmãos. É um ambiente que eu não poderia, eu não teria abertura para estar, mas por meio dele o evangelho chega, porque ele é conceituado. E muita gente
E muita gente pergunta para ele lá: cara, qual é o segredo? Ele fala: vou mostrar para você qual é o segredo. Assiste isso aqui, olha o que eu ouvi. E ele manda as nossas lives, ele fala. E ele: olha, eu aprendi isso aqui e eu estou passando para vocês. Então, irmãos, Deus vai fazer isso com muitos de vocês, em muitas outras situações. É o que eu falo, nem sempre tudo será na igreja, mas é a partir da igreja. É da igreja para o mundo, para tocar vidas, para mostrar Jesus, para levar Jesus. Muitos de vocês não vão apresentar o evangelho com a mesma forma que nós apresentamos eclesiasticamente, mas a essência, a pureza será bíblica. A estratégia Deus vai dar, mas a essência será bíblica, e Deus vai honrar, porque Deus não unge, escuta, Deus não unge métodos. Métodos hoje é um, amanhã é outro. Deus não unge métodos. Deus até te dá métodos, mas Ele unge pessoas. Ele unge você, Ele capacita você. E o método que Ele deu hoje, amanhã Ele pode mudar, mas a essência bíblica, isso não muda. Os conceitos da palavra não mudam. E o Senhor vai fazer coisas grandes aqui na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu creio. A renovação espiritual alavanca o nosso ministério. Nós seremos homens e mulheres que serviremos a Deus com excelência. Em nome de Jesus, Deus vai usar seus talentos, sua profissão. Deus vai dar um sentido, uma direção bíblica clara. Eu falo: meu Deus, estava nos meus olhos, eu nunca tinha enxergado, eu nunca tinha visto o evangelho dessa forma. Mas o Espírito Santo vai te capacitar, e Ele vai mostrar a você, e muitas vidas serão transformadas e salvas em Jesus, para a glória do Senhor. Quantos creem? Amém? Aplauda Jesus. Aleluia. Deus abençoe vocês. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor, pode se assentar. Aleluia. Eu quero convidar os irmãos que vão servir a ceia. Por favor, podem ficar à vontade. Os irmãos que vão servir a ceia, fiquem aqui. O trabalho. Eu quero convidar a igreja a abrir o livro de 1 Coríntios. Capítulo 11. A leitura bíblica diz isso assim, irmãos. 1 Coríntios 11, verso 23. A palavra fala: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O Senhor Jesus, foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, Ele pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Palavra do Senhor. Ela instituiu para a igreja, o Senhor instituiu para a igreja 2 ordenanças. A primeira delas é o batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Então, a ordenança do Senhor é que aqueles que creem devem batizar. Tem muitas pessoas que passam anos: eu creio, mas não desce as águas, não batiza, porque tem aquele estigma. Não, o dia que eu me batizar, aí a coisa é séria. Ou então alguém falou para ele: olha, o dia que você se batizar, acabou a brincadeira.
Deixa eu te dar uma notícia. A brincadeira já acabou faz tempo. Agora, não batizar, você está pecando duas vezes, porque não deixa de levar a vida na brincadeira e porque não está cumprindo a ordem do Senhor, que é batizar. Então esquece esse papo, quando batizar a coisa vai ficar séria. Já ficou sério. Acorda, desperta, ó tu que dormes. Você já pertence a Jesus e o diabo não vai desistir de querer te atropelar. Então agarre com o Senhor, fique firme, viva a palavra do Senhor, cumpra as ordenanças do Senhor. As coisas não vão mudar depois de você batizar. As coisas já mudaram. Você que ainda não percebeu, você que ainda não acordou para isso. Então, o batismo é uma ordenança, e seguido dessa ordenança também é a ceia do Senhor, né? Então, a consolidação de que somos o corpo de Cristo quando batizamos, e o Senhor fala para o seu corpo que nós devemos então fazer a ceia como um memorial em memória do Senhor Jesus. Nós devemos fazer. Quem pode participar da ceia? Nós instruímos a que todos aqueles que são batizados nas águas é que participem da ceia. Se você ainda não é batizado, nós pedimos que você espere. Esperar o quê, pastor? Espere, porque nós queremos instruir você na palavra, queremos trazer um ensinamento para você acerca do que é o batismo, tá certo? Então, da mesma forma que nós entendemos que a brincadeira acabou, você precisa se instruir na palavra. E nós vamos aí, a partir dos próximos meses, começar o estudo bíblico para aqueles que querem se preparar para se batizar no ano que vem. No ano que vem não, esse ano, já passamos 23. Nesse ano 2024, você descer as águas do batismo em dezembro. Então você que ainda não é batizado, pedimos a você, espere, não participe da ceia, assim como nós já esperamos um dia. Amém? E se você é de outra igreja evangélica, mas está em comunhão com sua igreja, não tem problema nenhum você participar. Se você está em comunhão com sua igreja, não há impedimento algum. Essa ceia não é uma ceia exclusiva do Ministério Peniel, é a ceia do Senhor, da igreja do Senhor, né? O que te impediria de participar da ceia aqui é a mesma coisa que te impediria de participar na sua igreja. Se você não estivesse em comunhão com a igreja, afastado por algum motivo que não resolveu essa questão, então precisa resolver. A palavra do Senhor fala que aquele que come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, esse come e bebe para a sua própria condenação. Então resolva as suas questões. Se é questão de perdão, peça perdão, perdoe, viva uma vida nova em Cristo Jesus, caminhe na presença do Senhor com seriedade, abandone o pecado. Eu sempre falo isso, tem pessoas que falam assim: pastor, pelo menos eu não tomo a ceia porque eu sei que eu estou em pecado, então eu não tomo a ceia. Você está errado, você está errado. Por que, pastor? Tem que tomar a ceia em pecado? Não, você tem que abandonar o pecado. Nunca foi uma opção para Deus você deixar de tomar a ceia. Você não é menos errado por deixar de tomar a ceia, você está errado tanto quanto aquele que está tomando a ceia de qualquer maneira, porque Deus nunca abriu esse precedente para eu deixar de tomar. Deus sempre orientou: tudo aquilo que te impede de participar da minha mesa, abandone, deixe de longe, se afaste, porque eu te quero na minha mesa, eu te quero na minha presença. Umas coisas que colocaram na cabeça dos evangélicos no decorrer dos anos. Primeiro, essa questão de quando batizar e que a coisa vai ficar séria. Mas você, irmão, a coisa já ficou séria. Você entregou a vida para Jesus, Satanás falou: meu inimigo, vou destruir. Acabou. Você nasceu para ser de Jesus. Posicione-se e viva o evangelho em nome de Jesus. E outra questão é essa, né? Eu estou vivendo uma vida mais ou menos, então eu não tomo, está tudo certo. Decida agora viver uma vida diferente e participe da mesa do Senhor. Essa sempre foi a orientação de Deus, sempre foi. Então, em nome de Jesus, façamos isso para a glória de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus, com o nosso coração, eu vou convidar você a fechar os teus olhos, a termos alguns segundos para orar, colocar nosso coração diante de Deus, fazer como chamamos de um exame introspectivo.
E se nós precisamos resolver nossa questão com alguém, ou então pelo menos nos posicionar em Deus, falar: Senhor, essa semana eu vou procurar essa pessoa, vou pedir perdão, vou me resolver, em nome de Jesus. Se posicione para a glória do Senhor. Vamos orar. Fale com Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Aqui nós estamos, Deus. Estamos aqui para honrar o Teu nome, Senhor. Nos capacita a cada dia. Queremos Te servir em nome de Jesus. Nós queremos agradecer ao Senhor pela vida dos nossos irmãos, pelo serviço ministerial deles, pelo serviço na Tua casa. Muito obrigado, Pai, que o Senhor abençoe. Obrigado, Senhor. Nós consagramos ao Senhor esses elementos. Oramos em nome de Jesus, Pai. São elementos do Senhor, para a glória do Senhor, para o crescimento da igreja de Cristo, para o fortalecimento da nossa fé, ó Deus, para a memória do Senhor, Pai. Consagramos ao Senhor em nome de Jesus. Muito obrigado por esse tempo, para a glória do Teu nome nós oramos, em nome de Jesus. Irmãos, permaneçam sentados, nós vamos adorar o Senhor. Enquanto adoramos, os irmãos vão entregar a vocês os elementos em nome de Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o Teu sangue que por nós ali Ele verteu. Nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o Teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Aleluia! Sim, neste
pé, igreja do Senhor. Aleluia. Deus poderoso. Para quem não conhece nossos elementos, a parte de cima é a parte onde está o pão. Aí você separa esse pão. Depois aqui é a parte onde se encontra esse papel alumínio, onde está o suco de uva. Você pode abrir aí em nome do Senhor Jesus. Orientar, abençoar o seu irmão ao seu lado aí, se ele precisar de ajuda. A Bíblia fala, irmãos, aqui: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Irmãos, conforme a palavra diz, em memória do Senhor, todos juntos comamos do pão. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. A Bíblia fala: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Memória do Senhor, todos juntos agora tomemos o cálice para a glória de Deus. Obrigado, Senhor. Glorifique ao nome de Jesus. Glorifique ao nome do Senhor. A palavra de Deus fala aqui, a Bíblia fala que quando eles com Jesus estavam, então eles saíram ao Monte das Oliveiras e entoaram um hino ao Senhor, em adoração ao Senhor. E que nós queremos fazer isso aqui. Aleluia. Adore a Jesus com alegria. Oh, nos rendemos a Ti. Eu me rendo. Glória a Deus. Deus é Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande é o Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Galileu, Jesus, Galileu, Jesus, Galileu, Jesus. Aleluia. Aplauda Jesus para a glória do Senhor. Aleluia, Deus. Bendito seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado. Glória a Deus. Nós já estamos partindo para o final. Quero convidar o Marquinhos aqui para orar pelo mês de julho, mês 7. Amém? Trazer os avisos. Quero aproveitar e chamar os aniversariantes da semana. Nós queremos orar por vocês. Venham aqui à frente, os aniversariantes da semana, em nome do Senhor Jesus. Também pelo aniversário de casamento. Você completou aniversário de casamento essa semana. Nós queremos orar por você. A Sheila aí, vem. Glória a Deus. Já chegou aos 30, né, gente? Glória a Deus. Vem. Vem, Marquinhos, por favor. Deus abençoe, irmão. Seguimos na campanha. Amanhã estamos aqui juntos em nome de Jesus. Mês de agosto. Glória a Deus, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra, esse tempo precioso. Vamos agradecer a Deus por essa noite. E amanhã, você, Marquinhos, não vem nenhum dia da campanha, vem amanhã em nome de Jesus. Estamos aqui em oração, né? Em 12 dias consecutivos, 12 dias de semeadura para 12 meses de colheita. Você crê nisso, irmãos? Glória a Deus. Então vamos semear junto. Vem amanhã em nome de Jesus, amém? Feche teus olhos, vamos agradecer a Deus por essa noite, por esse tempo precioso, por poder participar da ceia da mesa do Senhor. Espírito Santo, queremos te louvar, Deus, queremos te agradecer por essa noite, Pai, que nós possamos exercer o ministério ao qual o Senhor nos chamou, Senhor. Pai, abençoa cada família aqui representada, oh Deus, alcança, Pai, os nossos familiares que ainda não te conhecem. Pai, nós oramos por salvação, os alcança, os abençoa em nome de Jesus. Pai, nos dá uma semana abençoada, Senhor, uma semana de boas notícias, uma semana de milagre em nome de Jesus. Pai, nós já oramos pela
pela Sheila, mais um ano de vida completado. Pai, que o Senhor continue abençoando, derramando a tua graça, da tua bênção, do teu favor, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Guarda a vida dela, Senhor. Nos alegramos, Senhor, por mais um ano de vida completado. Pai, nos despede em paz, Senhor Jesus, debaixo da tua presença. Nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Será que você pode aplaudir Jesus? Deus te abençoe. Não saia sem abençoar a vida do teu irmão.